Boa tarde, turma. Eu ia fazer a nossa aula pelo Zoom, mas a minha internet infelizmente não cooperou. E eu vou fazer essa aula aqui gravando, vou disponibilizar o link para vocês acessarem e poderem ver a aula, tá? Então, na nossa aula passada, a gente tratou sobre os maias, astecas, sobre os povos que habitavam ali a Mesoamérica, que é a região localizada na América Central, tá? E agora a gente vai ver os povos que estão aqui na região da América do Sul, né? A gente já estudou os povos do Brasil, que eram os sambaquis, os marajoaras, e agora a gente vai ver quais eram os outros povos que estavam localizados aqui na região da América do Sul. Então, a América do Sul, ela vai possuir uma diversidade de povos, de culturas, de línguas, antes mesmo da chegada dos espanhóis. Então, esses povos vão habitar essa região, e aí, quando os espanhóis chegarem, muitos deles já não existem, porque a gente vai ver alguns entre eles mesmos disputavam e acabavam disseminando aldeias, tribos, e quando os espanhóis chegaram é que eles vão acabar de vez com essas culturas nativas, tá? Então a gente vai ver povos que se localizavam ali na região do Peru, como os Chavins, os Nazcas e os Chimus, tá? Eles são povos que se localizavam ali na região do Peru, tá? Os Chavins, eles vão se desenvolver uma estrutura variada de povos, ou seja, eles não eram uma única etnia, eles eram os povos variados. Eles viviam em espécie de cidades-estados, como a gente vê na Grécia, né? Eram povos que pertenciam, tinham a mesma cultura, mas eles vão ter aí leis, formas de administrar o seu povo diferente. Eles vão se formar ao redor de centros cerimoniais, então a gente percebe que eles tinham aí uma noção de religião, eles tratavam dos enterros dos mortos, como a gente viu ali no período paleolítico, que eles vão começar a ter essa preocupação e nas cerimônias de rituais religiosos, vão começar a desenvolver essa religiosidade. Então eles vão perdurar aí durante o primeiro milênio antes de Cristo, então os espanhóis não vão ter contatos com eles, tá? Eles eram uma sociedade agrária, ou seja, viviam da agricultura, e eles tinham como a adoração o jaguar, tá? O jaguar era considerado aí um animal sagrado na cultura Chavin, e ele era o deus que era adorado por eles, tá? Era um animal muito comum nessa região do Peru, e por suas forças, suas qualidades, eles vão ter aí essa adoração a esse animal. A cultura Nazca, ela vai se localizar na região mais desértica, eles vão se localizar na região do litoral peruano, e eles vão se desenvolver ao longo de uma extensa faixa desértica, tá? Isso vai fazer com que eles desenvolvam na sua cultura cerâmicas, que eram a matéria-prima que eles tinham ali, né? A areia, a argila. E além de desenvolver cerâmica, eles vão ser conhecidos pelos geoglifos. O que é geoglifos? Eles desenhavam nas rochas, e esses desenhos só podem ser vistos do céu, né? Através de ou vídeos feitos do céu, ou vídeos ou fotos tiradas do alto. Então eles tinham esse costume de produzir cerâmicas e também desenvolver esses geoglifos, que eram esses desenhos que eles faziam nas rochas. Os historiadores até hoje não sabem exatamente o que significa esses desenhos que eles produziam nas rochas. Então ainda é uma incógnita qual era a função desses desenhos, tá? Eles vão se desenvolver ali século I ao século VII depois de Cristo. Então eles não vão ter também contato com os espanhóis, que eles já vão ser povos que vão ser considerados exterminados, não vão estar presente mais a cultura deles lá, mas eles vão deixar aí essas figuras, essas características para a gente perceber que havia culturas antes mesmo dos incas, de outros povos que a gente costuma estudar na região da América do Sul. Os Chimus eram povos mais organizados, tá? Eles eram conhecidos aí por conquistar outros povos. Então, talvez os povos das culturas Nazca e Chavin tenham sido absorvidos por esses povos, pelos Chimus, né? Eles talvez acharam interessante aquela região, o que eles faziam, e dominaram esses povos.
Eles também vão habitar aí a região do litoral peruano, tá? E justamente por isso, por serem povos mais organizados, eles vão desenvolver um sistema de irrigação, porque eles viviam no deserto, né? Então eles vão desenvolver aquedutos para poder transferir a água potável, a água doce, para as regiões que não tinham tanto acesso à água, tá? E aí ele já conheceu a metalurgia. Então, diferente dos outros povos, como os Nazcas e os Chavins, eles não tinham contato com a metalurgia. Já os Chimus, eles vão ter contato com a metalurgia, principalmente com metais como a prata, tá? E quem utilizava bastante a prata era o imperador. Eles eram um império, né? Eles conquistavam outros povos. E o imperador se chamava aí Capca. Tá? O Capaca, ele tinha toda a sua vestimenta feito aí de prata e outros metais preciosos, como também o ouro, tá? E aí a capital deles vai se chamar Xanxan e ele vai ter cerca de 80 mil habitantes. Então imagine o tamanho desse império, né? Eles eram realmente uma sociedade bastante organizada, tá? E aí eles vão ter esse desenvolvimento. O Império Inca vai acabar absorvendo eles, ou seja, eles eram povos bastante organizados, desenvolveram sistemas que vai facilitar a sobrevivência dele em meio ao deserto, porém eles não vão conseguir resistir ao ataque dos povos incas, que eram muito mais organizados, e aí vai levar à decadência do Império Chimu, tá ok? No Chile e na Argentina também a gente vai ter o desenvolvimento de culturas antes dos espanhóis chegarem aqui, tá? Os mais conhecidos eram os Mapuches, os San Pedro e os Diaguitas, tá? Eles eram as culturas mais conhecidas e mais desenvolvidas da região que compreende aí o Chile e a Argentina. Os Mapuches, eles vão se localizar ali na divisa entre Chile e Argentina e eles vão ser pré-hispânicos, ou seja, eles vão conviver próximo à chegada dos espanhóis, tá? Eles eram criadores aí de hortifrutas e criação de animais, então a gente já percebe que era um povo sedentário e que vai sobreviver da agricultura e da criação de animais. E eles também vão lutar contra a invasão dos espanhóis, porém sem sucesso. As suas terras vão ser aí ocupadas, usurpadas pelos espanhóis, e aí eles vão ter que procurar outro lugar para sobrevivência. Até hoje, em século XXI, 2020, a gente tem a permanência da cultura Mapuche na região aí do Chile e da Argentina, tá? Mais precisamente localizado no Chile, porque praticamente 87% da população do Chile pertence à cultura Mapuche. Então a gente observa que eles vão tentar resistir à opressão espanhola, porém, para não morrer, eles vão aí se isolar em matas, em locais onde os espanhóis não tinham interesse de conquistar, e até então eles chegarem a serem reconhecidos no país e terem aí espaço para desenvolver a sua cultura e terem direito à cidadania também. A cultura São Pedro, eles vão ali viver mais ou menos há 400 anos antes de Cristo, então eles não vão ter contato com os espanhóis, tá? Eles vão viver em assentamentos aí no deserto do Chile, tá? O deserto do Atacama, no Chile, e eles também vão sobreviver da agricultura e da criação de animais. E os principais alimentos cultivados por ele eram o milho e a abóbora. E a gente viu lá com os maias e os astecas que também eles tinham aí o costume de cultivar o milho para alimentar a sua população. Já os diaguitas, eles vão viver mais precisamente na região do Chile, tá? Eles vão aí viver através de aldeias independentes, né, autônomas, ou seja, eles eram um povo que tinha a mesma língua, uma mesma cultura, mas cada aldeia ele vai ter leis próprias, vão organizar de formas diferentes, não vai ter a ideia de um imperador para organizar toda aquela região. Eles vão ser aldeias independentes, tá? Eles vão sobreviver aí também da agricultura e os principais produtos cultivados por ele era a quinua e o milho, certo? E eles também vão viver da exploração do mar. Então a gente viu que os outros povos vão viver da criação de animais, mas os diaguitas vão viver da plantação, principalmente da quinua e do milho, e da exploração do mar. Então eles vão se alimentar bastante de peixes, tá? Peixes e animais marinhos. Vai ver os incas, tá? Que vai ser aí um grande império e que vai confrontar diretamente também os espanhóis, tá? A sociedade inca, ela vai ser organizada em aldeias, tá? Cada aldeia, ela vai ter um nome de Aila. Aila é o nome que vai receber cada aldeia. Elas vão ser, de certa forma, independentes, mas ele vai ter a figura de um imperador para poder organizar e defender essas aldeias.
A figura do imperador é importante porque quando haver invasão de outros povos, povos nativos mesmo, ele é capaz de controlar, de organizar melhor do que como era outra sociedade, como a gente viu dos diaguitas, que eram autônomas, independentes, mas não tinha a figura do imperador. Então, vamos dizer, quando havia a invasão de outro povo, eles não tinham a preocupação de defender as outras aldeias, era cada um por si. Já nos incas, não. Eles vão ter essa divisão por aldeias, porém vai ter a figura do imperador, que é de suma importância para poder organizar e desenvolver esses povos. Eles vão habitar ali a Cordilheira dos Andes, né, a região da Cordilheira dos Andes, lá na América do Sul, e eles vão sobreviver aí da agricultura e da criação de animais. Os animais mais criados por eles eram as alpacas e as lhamas. Eram os animais que eles mais cultivavam e serviam para a alimentação desse povo. A sociedade era completamente hierarquizada. A gente vai ter aí figuras que vão ter mais direitos e outras figuras que vão ter menos direitos. Além dessa hierarquização, a sociedade também era dividida por gênero. Havia trabalho que era apenas destinado a mulheres e trabalhos também que eram destinados apenas aos homens. As mulheres, elas ficavam com a responsabilidade de cuidar do lar e das tarefas domésticas, né? Tinham essa responsabilidade de ter essa atenção de cuidar bem dos filhos, de alimentar bem a sua prole, né, seus filhos. Já os homens ficavam encarregados da lavoura, que a lavoura eles faziam em forma de terraços, era uma espécie de escadaria que eles faziam. A gente sabe que a Cordilheira dos Andes, elas são altas montanhas, extremamente altas, né, e era quase improvável o desenvolvimento da agricultura naquela região. Então, através dessa técnica dos terraços, a gente vai ter o desenvolvimento da agricultura pelos incas, tá? Uma das cidades muito conhecidas que a gente pode visualizar essa criação dos terraços é Machu Picchu, né? Lá a gente pode observar exatamente como era essa forma que eles organizavam a agricultura da sociedade inca, tá bem? E além da lavoura, os homens também eram responsáveis pelo artesanato, ou seja, eles faziam cerâmicas, faziam tecelagem para poder fabricar tecidos. Então a sociedade inca, ela é hierarquizada, vai ter pessoas dentro da sociedade que vão ter mais privilégios que as outras, e também ela vai ser dividida por gênero, vai ser trabalhos destinados apenas às mulheres e trabalho destinados apenas aos homens. E a origem do povo inca, a gente tem vários tipos de histórias que vão contar esse surgimento do povo inca, né? Vamos ver como o livro de vocês destaca esse surgimento da sociedade inca, ó. Entre os mitos da fundação que foram registrados por cronistas espanhóis, está o de origem dos incas. Se relaciona com a região do lago Titicacá, onde, segundo o mito, Manco Capac, fundador da dinastia Inca, Capac era lá o imperador, vocês lembram? Teria sido enviado à terra pelo sol, que lhe teria conferido a função de difundir o culto a ele e de dirigir o estado de Cusco, tá? Então a gente vai observar que o imperador, ele se achava filho do sol, tá? Então, ó, a figura do imperador vai ser mediada aí de forma ele era como se fosse um deus na terra, só que ele era o filho do sol, porque a entidade de maior adoração dos incas era o sol, porque na visão deles era o sol que fazia as plantas crescerem, que aquecia eles, porque a região da Cordilheira dos Andes é bastante fria, então por isso que eles vão ter essa veneração e adoração ao sol. Então o imperador é considerado filho do sol. Então o imperador, ele tinha nomenclação de Intipi Churim, era assim como ele era descrito, era assim que ele era chamado, tá? E olha só como o livro de vocês tratam essa relação do imperador. Tanto era assim que, ao se tornar soberano, né, o imperador não mais poderia ter ascendentes ou descendentes, isto é, ele não poderia mais reconhecer seus genitores ou filhos como tais. Isso mostra a importância não somente política, mas também religiosa do imperador na sociedade inca. Então a gente tem a sociedade inca como teocrática. Ela vai ter aí o imperador, que vai ter funções militares, políticas, mas também ele vai ser o principal sacerdote, o principal lá da religião deles, tá? Então, quando alguém era lá escolhido para ser imperador, que não era qualquer pessoa que era escolhida para ser o imperador inca, ele não pertencia mais à família dele. Ou seja, se eu fosse lá nomeada a ser imperador inca, eu tinha que esquecer que eu tinha
pais e mães e filhos, e eu ia ser apenas agora filho do rei Sol. Então, é essa ligação que vai ter aí entre o imperador e o Sol. Ele tem que esquecer toda a sua história e ele se torna agora o novo homem, ok? Então, vai ser essa ideia aí que eles vão ter referente ao imperador deles. Ele vai ser filho do Sol, então ele tem que renegar todo o seu passado e se dedicar apenas à sua função de imperador e filho do Sol. A capital do Império Inca era Cusco, tá? E Cusco chegou até a cerca de 60 mil habitantes, então era uma cidade bastante desenvolvida e populosa, e eles vão ter aí uma adoração suprema ao imperador. É uma pessoa que eles não podem de forma alguma desrespeitar. Era em Cusco também que o imperador morava e havia também o centro principal deles religioso, que chamava Coricancha, tá? Era o templo do Sol, do rei Sol. E também era lá em Cusco que havia a fortaleza para os guerreiros, onde eles treinavam e se guardavam para qualquer eventualidade, tá? Essa fortaleza se chamava Sachayamamac. Então, são línguas estranhas, né, diferentes, mas era assim como era denominado tanto o Templo dos Guerreiros e o Templo Sol, tá? Então, Cusco era a capital do Império Inca, era onde o imperador morava e era onde também estava localizado ali o refúgio dos guerreiros, onde eles treinavam e ficavam à disposição do rei, e também onde estava o principal centro religioso do Império Inca, tá? Em Cusco. E aí eles vão também desenvolver um sistema numérico que se chamava quipos, tá? Quipos era uma forma de eles poderem contabilizar o que eles produziam, tá? Então a economia deles, a economia dos incas dependia diretamente da população. Por quê? Porque era uma economia baseada na agricultura e na criação de animais. Então, se a população não se dedicasse a plantar e a cuidar dos animais, a economia deles iria ruir, iria acabar, porque os nobres não iam se dedicar a esse trabalho. Então, era a população mais pobre que era destinado a sobrevivência do Império Inca, mas nem sempre, mesmo por eles estar na mão deles esse progresso, essa necessidade econômica, eles eram valorizados, né? Quem era aí valorizado era o imperador e a nobreza e os sacerdotes, tá? Então, como eles necessitavam diretamente da população, havia constantemente um controle demográfico, ou seja, eles ficavam verificando quantas pessoas nasciam, quantas pessoas eram adultos capazes de trabalhar e quantas pessoas já eram anciãs, porque eles precisavam saber quanto ia ser produzido. Então, eles faziam esse cálculo da produção econômica, da produção da lavoura e da criação de animais, dependendo aí também da quantidade de habitantes que havia na região. Então, o que eram os quipos? Olha só como o livro de vocês vai tratar. Quipos consistia em cordões nos quais davam nós e torciam cada qual de uma forma, indicando quantidades numéricas decimais. A altura dos nós nos cordões e as diferentes cores também expressavam informações numéricas específicas. O livro de vocês traz uma fotografia aí que traz um exemplo de como era isso. Então, os quipos eram um sistema econômico em que eles consistiam em uns cordões onde eles amarravam, davam nós, e cada nó, cada espessura do nó significava um valor decimal lá, tá? Então isso era importante para eles terem controle sobre o que era produzido, o que tinha em estoque, o que saía para alimentar a população. Então eles vão desenvolver esse sistema numérico. Eles não vão desenvolver um sistema de escrita, tá? Os povos incas são ágrafos, eles não têm um sistema de escritas. Eles vão desenvolver apenas esse sistema numérico. E havia um povo destinado a fazer a leitura desses cordões. Não era toda a população inca que sabia fazer a leitura dos quipos, tá? Quem era responsável por fazer essa leitura eram os quipucamuyofs, tá? Eles eram responsáveis por fazer essa leitura e levar os relatórios, né, falar através da oralidade para o imperador como estava o progresso da lavoura, os estoques que eles tinham e como estava também o desenvolvimento demográfico da população inca. E eles também vão ser bastante ligados à astronomia, né? A gente viu aí que os maias e astecas também vão desenvolver calendários específicos através da observação dos astros, mas sobre os incas a gente tem pouca informação sobre como eles organizavam esses calendários. A gente sabe que o calendário dele era baseado no calendário solar, mas como eles utilizavam esse calendário, a gente não sabe bem, né? Porque depois da invasão dos espanhóis, ficou poucos vestígios e ninguém sabia explicar. Já como eles não
desenvolver um sistema de escrita, ficava mais difícil identificar como era o uso desses calendários por esses povos. O que se sabe é que eles morriam de medo do eclipse, né? Hoje a gente acha o eclipse a coisa mais linda do mundo, todo mundo para ver o eclipse. Eles tinham medo do eclipse, porque eles pensavam que ali era um anúncio de que vinha alguma coisa ruim. Alguma coisa ruim estava para acontecer toda vez que um eclipse aparecia no céu. E aí, como era o cotidiano dos povos incas, tá? Eles vão construir grandes cidades, como eu falei, uma delas é Machu Picchu, que vai ser, até hoje, é uma das mais conhecidas e mais visitadas para poder entender um pouquinho como era organizado o povo inca. E Machu Picchu era exatamente destinada à agricultura. Como eu falei, eles produziam aquele sistema de terraços e lá era a região mais propícia para desenvolverem a agricultura. Como era um império muito grande, eles também vão desenvolver um sistema de estradas bastante eficaz, tá? Que isso vai facilitar aí o contato com as outras cidades e facilitar também que o imperador possa andar de forma mais livre, sem tantos empecilhos, para poder visitar e conhecer as outras cidades incas. E nessas estradas haviam os postos de correio, ou seja, vamos dar um exemplo, daqui para Igaci havia lá um posto de correio, porque o mensageiro saía daqui de Palmeira dos Índios até Igaci, entregava a mensagem e o mensageiro de Igaci ia levar até Arapiraca, então era mais ou menos assim. E esses mensageiros se chamavam tampus, tá? Então os tampus eram responsáveis por levar a comunicação para as outras cidades incas. Então, a gente tem uma gama de vestígios arqueológicos que foram achados da sociedade inca, tá? Principalmente determinados objetos como pratos, vasilhas, talheres, ponchos e chales são alguns desses objetos que foram encontrados através dos arqueólogos. As matérias-primas da tecelagem eram algodão e a lã da alpaca. A tintura era feita com corantes naturais. A decoração das cerâmicas dos objetos têxteis privilegiava as formas geométricas, tá? Então, eles vão ser povos que vão aí desenvolver uma gama de produtos, de utensílios para facilitar o dia a dia. E eles também eram conhecedores da metalurgia. É isso aí o que vai impressionar principalmente os espanhóis quando chegam aqui, porque eles tinham ouro, prata abundante, tá? Eles faziam também vestimentas, faziam tudo decorando com o ouro e a prata. E aí, como todo bom império, um dia ele chega em declínio, né? E o declínio do povo incas vai ser através da chegada dos espanhóis aqui na região da América do Sul. O conflito entre eles vai ser tão intenso que vai fazer com que esses povos desistam da sua cultura para poder sobreviver, tá? E até hoje, na atualidade, em pleno século XXI, 2020, a gente tem descendentes dos povos incas que habitam regiões das Cordilheiras dos Andes. Então, eles preservam ainda boa parte da cultura que foi passada aí através da oralidade dos seus antepassados e eles preservam ainda essa cultura dos povos incas. Então, esses eram os principais povos que habitavam a América do Sul. Agora a gente vai identificar um pouquinho os povos que haviam lá na América do Norte, na região que compreende ali o norte do México e a região dos Estados Unidos e o Canadá. Então, vai haver uma grande variedade de povos ali na região dos Estados Unidos e o Canadá, tá? E eram povos que vão desenvolver a oralidade, ou seja, eram sociedades ágrafas. Eles não vão desenvolver nenhum sistema de escrita, certo? E então toda a base da história, do conhecimento que a gente tem sobre esses povos foi passado através da oralidade pelos seus descendentes. E eles vão ter uma intensa relação com a natureza, né? Porque era dela que ele retirava o sustento deles, tá? Então, eles vão ter essa constante relação com a natureza, porque era dela que eles tiravam o sustento e tiravam também a fabricação dos seus abrigos. Então, vão ter povos que vão se desenvolver em regiões mais frias, tá? Como os esquimós, ou, como são conhecidos também, inuites. Eles vão habitar em regiões mais frias. E nessas regiões mais frias, eles vão trabalhar com o quê? O uso de trenó para poder se locomover, porque eram regiões congeladas, eles precisavam de uma forma mais ágil para poder se locomover, e o alimento deles era basicamente peixes e animais marinhos, né? Animais mamíferos marinhos. Outros povos também que habitavam as regiões mais frias eram os Cree e os Chipewyan, tá? Eles também habitavam as regiões mais frias da região dos Estados Unidos.
As habitações deles eram cobertas com peles de animais e tinham forma de cone, tá? Eles tinham uma formazinha assim de cone. Não sei se vocês já assistiram alguns episódios do Pica-Pau, que tem lá um episódio em que ele se encontra com um índio, né? E o índio tinha lá uma tenda que tinha forma aí de cone, e aquela tenda era mais ou menos especificando assim, ela era coberta de peles de animais. Então eles pegavam o animal, se alimentavam da carne dele, fabricavam utensílios com seus ossos, e a pele dele servia aí para poder proteger a tenda, porque facilitava manter o calor dentro da tenda, para eles sobreviverem melhor, porque eram regiões bastante frias. E havia aqueles que se desenvolveram nas regiões mais quentes da região dos Estados Unidos, tá? Eles se chamavam de Hopi, tá? Os Hopis vão desenvolver um sistema de irrigação, porque eles viviam em regiões secas e era necessário transportar água para a região que não possuía acesso à água. Então eles vão construir aí sistemas de irrigação, de diques, que vai transportar essa água, tá? E eles vão desenvolver casas feitas de adobe, ou seja, o que é isso? Eram casas que eram feitas com grandes blocos de barro que eles construíam para poder eles habitar, porque era a matéria-prima que eles tinham em abundância, era o barro, era a terra. Então eles vão construir a casa deles através desses blocos feitos de adobe, tá? E eles vão produzir terraços também para poder desenvolver a agricultura. Como eram regiões secas e regiões muito ladeiradas, né, muito íngremes, eles vão construir essa ideia de terraços, como os incas que a gente viu, para poder facilitar tanto o sistema de irrigação, porque quando você agoa em cima, né, você coloca a água em cima, a água vai descendo e vai aguando todo o restante dos alimentos. Então isso facilitava aí para a produção agrícola dos Hopis. Então, os indígenas norte-americanos, eles ainda existem poucos, mas existem ainda na atualidade, e eles vão sofrer, né, bastante com o ataque europeu, né, principalmente aí franceses e ingleses, que vai tentar colonizar essa região. Então, até hoje a gente tem vestígios desses povos, tem descendentes, e eles tentam se preservar até hoje, porque ainda eles sofrem muito preconceito no solo norte-americano, tá? Então, eles tentam sobreviver até hoje, mas eles sofreram bastante com a chegada do europeu, que tentaram aí tirar as terras deles, acabar com a cultura deles. Então, eles também vão passar com esse processo, como os nativos brasileiros passaram, né, com a chegada dos portugueses. E para ver aí essa mistura, né, entre os povos indígenas e da atualidade dos Estados Unidos, eles promovem um festival chamado Powwows, que é um festival de diferentes culturas, onde principalmente vai preservar a cultura indígena, onde eles tentam lá passar suas danças, vendem seus artesanatos. É uma forma do povo norte-americano que não teve contato com os indígenas consigam observar o quão importante e variada a cultura desses povos, tá? Sexto ano, essa nossa aula de hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um beijo e um abraço a todos. Saudades!